Olá, seja todo mundo bem-vindo, seja todo mundo bem-vinda. Esse aqui é o Matarazzo Podcast. Eu fico muito feliz de ter você com a gente aqui hoje. Aqui no podcast, eu recebo diversos convidados e convidadas para falar um pouquinho sobre os desafios do mundo corporativo, do ponto de vista do RH e também do ponto de vista da liderança, que ocupa essas posições tão desafiadoras do mundo corporativo. Hoje, a gente vai ter uma convidada muito especial. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, de como a gente se conheceu, e ao longo do caminho, a gente vai contar sobre os desafios que ela enfrenta, tanto na posição de RH, como também na posição de traduzir a estratégia corporativa para os líderes e apoiá-los no desenvolvimento, lá na ponta, né? Hoje o negócio que ela trabalha é no agro, mas ela já trabalhou em outro tipo de indústria e aí ela vai contar um pouquinho de como muda um pouquinho os desafios ao longo do caminho. Então vamos lá, seja todo mundo bem-vindo e bem-vinda, e a gente vai trazer aqui hoje a Roberta. Oi, Roberta, seja bem-vinda. Olá, tudo bom? Que prazer estar aqui, Matarazzo. Ai, Olá a que delícia. todos, um enorme prazer. Gratidão aí pelo convite, pela oportunidade. Que bacana ter essa chance aí da gente conversar de temas tão relevantes aí necessários. Que legal. Ah, Roberto, você sabe que eu não sei nem como agradecer a sua presença aqui, porque em geral o pessoal fala, obrigado pelo convite. É o contrário, né? Obrigado por você ter aceito aqui, né? E a gente sabe que o dia a dia corporativo, de uma agenda de uma executiva de RH, com um monte de filho aí, né, Roberto? A gente se conheceu antes da gente ter filho aqui, eu e você, né? Vamos combinar que não tá fácil para ninguém essa agenda, né? É verdade, é o grande desafio. Eu adoro essas interações. Eu sempre costumo dizer que a gente aprende muito quando a gente fala, né? E por isso que eu agradeço o convite, porque é uma baita chance da gente seguir aprendendo e ter essa troca. E hoje, cada vez mais desafiador mesmo. Equilibrar essa jornada mãe e executiva com formato híbrido entre viagens e atuando numa empresa super consolidada e forte do agronegócio aqui no país, e a gente vai falar um pouquinho mais, realmente é uma jornada e tanto. É verdade. E olha que interessante, né? Esse híbrido, para você, não é um híbrido escritório, home office, né? É um híbrido avião, fábrica, casa, né? Você mora numa cidade diferente de onde que está, né, a planta produtiva. E aí você tem uma viagem aí quase que semanal, quinzenal. Como é que funciona a sua agenda hoje? É verdade. Diferente de quando a gente se conheceu lá atrás, em 2016, eu morando no México, recebi aquela oportunidade super bacana ali. Depois do varejo, entrei em alimentos e bebidas e como head ali de RH lá do México, a gente É. conduziu aquele programa super bacana focado aí na liderança do time. Eu voltei para o Brasil em 2018, transferida pela empresa, e aí eu engrenei na carreira da maternidade. Rafael completando 3 anos, e aí depois as gêmeas vieram com 2 anos agora, então são três praticamente bebês aqui em casa, super animado, e entrei no agronegócio por um convite, só que nem México, nem São Paulo, nem Rio de Janeiro. Meu agronegócio, ele veio do Rio Grande do Sul. A gente está por lá, no interior do Rio Grande do Sul. A 300 tem praticamente 30 anos de existência. Veio ali de uma base super sólida e forte, com os valores bem consistentes de parceria Legal. com o produtor, campo, segurança. E a gente hoje tem mais de 60 unidades espalhadas entre o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso, onde a gente veio aí conduzindo a expansão nesse último ano. Então, são mais de 1.700 funcionários, mais de 60 Nossa. unidades, e com certeza a jornada é intensa, porque é ponte aérea aqui do Rio de Janeiro, onde eu estou morando atualmente, e interior do Rio Grande do Sul. Semana sim, semana não. E às vezes é a ponte do Rio de Janeiro para o Mato Grosso. É super animado. Cheguei de lá ontem de noite, inclusive. Não é uma ponte, né? É uma trajetória, não é aquela ponte aérea Rio-São Paulo, né? Nossa. Eu acho que esse É, é um ponto bacana, Roberto, que você traz da questão da logística e o desafio que você tem de agenda com a maternidade e com o trabalho, porque tem muita gente que quer sentar numa posição de liderança, né? E só vê os bônus, né? E não vê os ônus que a gente traz junto. Aí é. só vê como que é os tomos que a gente leva e não as cachaças que a gente toma. É. É bem isso. E eu entrei como conselheira de 16. administração na empresa. Então, eu topei também uma baita oportunidade, que foi um primeiro estágio como conselheira de administração. Então, eu já fiz um movimento também super interessante, de uma posição mais estratégica, onde eu tinha uma agenda, inclusive, de uma vez ou uma semana por mês, né, de encontros ali para deliberações que todo conselho de administração exige. Eu
fiz o movimento e a transição, depois de alguns meses, do conselho para a carreira executiva novamente. Interessante. Por um convite aí, um voto de confiança do meu time da 300, do João e do Luiz Osório. Então, voltei nessa execução, nessa imersão e cada vez mais dentro. Enfim, é uma paixão que toda vez que eu vou e viajo e estou com o time, ela só aumenta. Pelo agronegócio, pelos colaboradores, por esse timaço que a gente tem e por todo o projeto que a gente está puxando de transformação cultural, de uma empresa familiar depois de quase 30 anos para abertura de capital, contratações de novas pessoas com culturas distintas, de estruturar alguns processos e dar sequência a tanta coisa bacana também que a turma já vinha fazendo. Que legal. Nossa, eu não tinha visibilidade dessa sua transição. Eu sabia que você estava aí e a gente vai colocar aqui o link da companhia, né, o LinkedIn, o site, para que vocês possam aí conhecer um pouquinho mais da 300. Mas é interessante, eu não lembrava desse movimento seu, né, do conselho para atuar já como o líder de uma operação aí tão importante como o RH, né? E ainda mais um movimento de expansão, né? Entendi que vocês estão crescendo bastante também. E eu acho que eu falo muito isso aqui, ó. Para a liderança o contexto importa, né? Uma coisa é atuar num programa aí de expansão e outra coisa talvez um programa de uma empresa consolidada que já não vai crescer, que já não vai ganhar mercado. Ou às vezes colegas nossos que têm que atuar no movimento de desmobilização de capital, né, desinvestimento. Então acho que para a liderança o contexto importa. E é muito mais gostoso trabalhar no contexto de crescimento, né? Que legal. Nossa, totalmente, totalmente. Acho que o nosso grande desafio, como das grandes empresas, é de fato garantir que todas as estratégias elas estejam completamente alinhadas à cultura, né? Que a gente precisa de fato desenvolver para entregar esse valor ao cliente, ao produtor, que é o nosso cliente final e é o grande responsável, né, por tudo que a gente faz em todo dia, em todas as operações. E quando eu assumi esse desafio como diretora da área de gente e gestão, o desafio ele só foi ficando cada vez mais complexo, intenso e, ao mesmo tempo, transformador para mim, porque a gente saiu de uma estrutura pequena, o time enxuto, óbvio, que eram momentos distintos, eram expectativas distintas, eram tamanhos distintos, e a empresa cresceu muito, muito rápido, muito bem, de forma consistente. Então, foram muitas mudanças ao mesmo tempo para todo mundo. E a área de gente e gestão acompanhou e foi uma grande responsável também, sócia e par de todas as outras diretorias, em começar e estruturar processos, caminhos, jornadas, linkar essa estratégia, a prioridade, conectando sempre com os nossos valores. Então, eu sou a primeira líder da área de gestão, de fato, da empresa. A gente não tinha uma estrutura como a gente tem hoje, então eu tive esse grande desafio de formar o meu time, de entender o agronegócio, de surfar aí nessa onda de empresa familiar, que para mim é completamente inédito, eu que vim de multinacionais, e acompanhar essa expansão que foi que você comentou mesmo, que hoje aí representa só no agro mais de 1/3 aí do nosso PIB, a nossa grande economia, a gente sabe disso, é uma empresa que fechou aí 5,5 bi e a gente está voando, graças a Deus. Que bom, que bom. Nossa, quantos desafios eu comecei a buscar elencar, acho que assim, criar uma área nova já é desafiador. Tem esse movimento de transformação cultural, não só da empresa familiar para uma empresa um pouquinho mais profissional, mas também você falou alguma coisa de abertura de capital? Exatamente. Quando eu vim para o Conselho de Administração, eu vim justamente pré-IPO. A gente trouxe alguns executivos, eu vim também entrevistada e abordada para essa vaga de conselheira, para essa grande oportunidade, e aí a gente se estruturou. Timaço lá de liderança, nosso time financeiro, todo o nosso time que já estava na 300, e aí eu não participei do pré-IPO, a gente foi para a Bolsa aí 12 de julho, a gente completou agora quase 1 ano e meio de ações abertas, então no mesmo ano a gente formou nosso conselho de administração, a gente abriu o capital, a gente começou a estruturar a área de gente e gestão, e a gente saiu do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso. E a gente criou as 9 diretorias. Hoje somos 9 diretores, eu sou uma das diretoras que estão por lá, eu atuo na área de gente, mas os 9 diretores subiram e escalaram, então a gente conseguiu aí valorizar o time com promoções internas. Então foi bem bacana. Então, diretor marketing, administrativo, commodities, comercial, insumos, a turma toda já estava dentro de casa aí há alguns anos. E é um grande desafio para eles também, né? Porque aqui a gente fala muito dos desafios das transições de liderança em geral, quando a gente fala de formação de novos líderes, o pessoal entende que o líder de primeira gestão, no máximo o gerente pela primeira vez, tem desafios do desapego da atividade anterior, tem desafios de entender mais o negócio.
Mas o diretor também é júnior, né, quando ele assume a função pela primeira vez, né? Então a gente costuma brincar, tem analista sênior e tem diretor júnior também, né? Pela primeira vez ali na função, tem desafios novos para lidar, né? Que baita desafios também teve. Daqui a pouquinho eu quero explorar esse ponto específico de como que a gente consegue apoiar a alta liderança, né? Nos desafios delas. E 9 diretores, né? E a família ainda está no comando da companhia? Como é que funciona? Totalmente, totalmente. Todos os dias, entre nós, nos corredores, conhecendo todo mundo, interagindo, tendo muito domínio ali do que acontece, participação extremamente presente. Ontem mesmo eu estava por lá, o nosso senhor Luiz Osório, até comentei de repartir ele em vários pedacinhos, porque ele está se desdobrando. É um grande desafio, é uma grande transformação para todos. Você sai ali de uma empresa menor, né, com headcount ali de 50 pessoas, 100 pessoas para 1.500 e hoje já considerando ter quase 2.000 no ano que vem, em 2023. Você sai ali de poucas unidades, a matriz em Santa Bárbara do Sul, onde tudo começou, onde a família começou lá atrás, e aí você hoje vê 60 unidades espalhadas do extremo sul, lá no Chuí mesmo, não chegamos no Oiapoque, mas no Oiapoque a gente ainda não chegou, mas tem plano de expansão robusto, onde a gente fala também de novas indústrias, de expansões das indústrias que a gente tem, hoje localizadas ali em Juí, no interior, em Cruz Alta e em Vera, no Mato Grosso, essa terceira ali que a gente vai inaugurar no próximo ano. Então, de fato, foi crescimento e mudança a todo tempo para todo mundo. O que a gente não pode perder e o que a gente sempre se lembra e se ajuda e se estimula, de fato, é que a gente siga a nossa jornada de forma consistente, respeitando o nosso jeitão, a nossa cultura, os valores que, de fato, sempre deram muito certo e sempre foram o nosso norte, né? Nossa bússola. Então, a gente não abre mão, de fato, no que a gente acredita nos valores. E o João e o Luiz são extremamente encantadores, assim, eu me sinto privilegiada de ter uma liderança tão próxima. A gente que estava falando aqui de formação de novos líderes, ambientes leves, onde a gente se preocupa, assim, de fato, de forma genuína com o nosso time, onde a gente tem um produtor ali na ponta e a gente reconhece que o relacionamento é o que faz o jogo virar, enfim. Então, está sendo super bacana. Que legal. Nossa, eu fico feliz, né, de ouvir, porque não é sempre que a gente ouve, né, que a liderança é próxima e a liderança está se desdobrando, né? É claro que cada um tem seu desafio, né? Mas a questão acho que vem lá nos valores, né? O que o líder máximo aí valoriza ao longo do caminho. E fico pensando em cultura, né? Você fala, a gente não abre mão do nosso jeitão, né? Eu acho que essa é a melhor forma de explicar o que é cultura, né? Cultura é como as coisas funcionam aqui, né? Qual que é o nosso jeitão. E eu acho que tem esse desafio da gente trazer mais gente, crescer rápido, sem perder o DNA. Isso é um baita desafio também ao longo do caminho. É. E de tudo que você falou, me dá vontade de fazer um business case para abrir uma loja lá no Oiapoque só para facilitar marketing, né? Estamos no Oiapoque ao Chuí, né? Só para fazer valer e ter coerência, né, na fala. Ai, que legal. Não, e eu estive lá agora, no mês passado, no Chuí. Eu falei, ó, o Chuí existe. Lembra que a gente sempre escutou na vida o Oiapoque é o Chuí existe. Outro dia até soube que o Oiapoque estava sendo questionado de não ser o ponto mais extremo norte, que nos livros de geografia já traziam algumas mudanças, já tinha sido alterado ali para Roraima, mas enfim. Mas o Chuí permanece, o extremo sul não mudou. Eu falei, então aqui o extremo sul na fronteira. E esse desafio de cultura, ele de fato é o nosso maior desafio. A gente começa a receber pessoas, colaboradores, né? O time com a expansão de novas admissões, ele com certeza começa a absorver culturas distintas, históricos distintos, expectativas distintas. Então, pessoas distintas trazem informações distintas. E como é que a gente permeia, né, em toda a empresa, em toda a 300, enfim, nosso desafio atual, com certeza, é se manter muito fiel e fazer com que a turma lá na ponta, que em função de logística ou distância física esteja um pouco mais distante, ou que não tenha esse privilégio que eu tenho de ter ali o CEO, né, o João e o Luiz tão próximos como eu tenho. Então, como é que a gente faz os valores, de fato, seguirem sendo permeados, né? E que o dia a dia da gente continue como sempre foi nos últimos 27 anos e que tem dado muito certo, que foi o que de fato a turma construiu e vem construindo. Interessante. A gente se conheceu em 2016, né? Eu estava até fazendo esse exercício aqui, lá no México. Foi. Nessa época, mais ou menos, eu dava aula
no MBA e a minha matéria era profissionalização de empresas familiares. E eu gostava muito dessa matéria porque eu conduzia o semestre inteiro com 2 cases, somente 2 cases que a gente ia fazendo em paralelo. Que era o case da própria família Matarazzo, né? O pessoal brinca, né? Se eu faço parte da família Matarazzo, eu falo que só dos que trabalham, né? Eu não tive acesso aos ônus e atuais nem aos bônus anteriores. Você ri? Podia, né? É aquele primo pobre, o famoso primo pobre. Tem um boleto para pagar. Mas eu gosto, eu tenho muito orgulho do meu nome hoje, né? Mas eu confesso que eu sempre brinco, né? Que eu tive que tratar na terapia. Constabile, Constantino, Conrado, contabilidade, né? Hoje eu faço o seguinte, ó, eu explico 2 vezes. A partir da 3ª, eu aceito o que vier do outro lado. Não tem problema. Eu conto essa história assim. Mas eu gostava muito, porque eu fazia o paralelo, então, da família Matarazzo, né? Que, cara, o conde Francesco Matarazzo, ele chegou a ser o italiano mais rico fora da Itália, em algum momento. E ele colocou todas as fichas, né? Toda a atenção, o cuidado, o desenvolvimento humano e também profissional no filho mais velho dele. Sabedor de que o filho mais velho seria o filho que estaria na frente do negócio, né? Em algum momento. Cara, infelizmente o filho dele vem a falecer num acidente de automóvel lá na Itália. E aí, assim, 2 ou 3 anos, um senhor de idade mais forte, robusto, com tanta energia, cara, quase que pede pra sair do negócio porque ele não aguenta, né, a pressão de ter perdido o primogênito. E o negócio desengrossa, assim, qualquer palavra, o negócio, né, não avança depois. Outros filhos tentam assumir à frente do negócio, sem tanto apoio familiar, e o negócio não vai para frente, né, infelizmente. E paralelo a isso eu faço o estudo de caso da Votorantim, né, da família Hermílio de Moraes, e até antes deles mesmo assim, de como que eles vieram, né, estruturando a família para chegar na 4ª geração e aí sim profissionalizar lá no início de 2001, 2002. Muito mais desafio na 4ª geração para manter o negócio criado lá atrás, né? E eles conseguiram ao longo do caminho. E aí a gente tem uma teoria que a gente trabalha assim, que uma empresa familiar serve para 3 coisas na vida. Ela serve para quebrar, ela serve para ser vendida, ou ela serve para ser profissionalizada. E aí os herdeiros vão conseguir usufruir dos benefícios. Porque ou você quebra, ou você vende, ou você entra nas grandes ligas, né? Efetivamente. Senão não tem jeito. Então, por isso que eu perguntei sobre a família, porque me interessa muito, sabe? Esse movimento aí de transição. Imagino que eles tiveram que ampliar o escopo, né? E com certeza a gente está no grupo número 3 se profissionalizando. A decisão de abrir capital, uma decisão extremamente corajosa, arrojada, né? Disruptiva para o João e para o Luiz. Ela representou uma transformação absurda, alavancou a empresa, alavancou o negócio e nos alavancou em formas de desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje a gente tem 3 executivos, diretores, que são a 3ª geração, são os meus pares, então são os guris que foram muito bem treinados e entraram num programa específico de trainee, profissional mesmo, onde a gente desenha uma carreira, né? É um pré-requisito, é um funil dos familiares estarem por ali, é que eles passem realmente por esse filtro, seleção, processo, jornada de amadurecimento e desenvolvimento antes de ocuparem uma cadeira de executiva. Então, temos 3 por lá, que são a 3ª geração, são pessoas super queridas, inteligentes, que eu tenho certeza ali, sem sombra de dúvida, todo o time concorda comigo e endossa o que eu estou falando. Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que ter esse olhar adiante, essa visão de fato além do alcance e ter essa estrutura dos 4 grandes pilares que eu costumo organizar um pouco. Eu acho que um dos grandes desafios da gente e, de novo, das grandes empresas que entram justamente nessa jornada que você falou de transformação cultural, empresa familiar, para não quebrar, para não ser vendida e prosperar se profissionalizando, eu acho que ela passa por esses 4 grandes pilares, que o primeiro grande é a estratégia do negócio. Qual é a nossa estratégia, para onde a gente vai, qual é o nosso planejamento, né? Que visão estratégica a gente possui. A gente precisa conhecer profundamente, e aí eu já entro no meu universo de recursos humanos, a área de gente e gestão precisa conhecer essa visão estratégica do negócio. Somos pares, somos sócios e somos, de fato,
massa crítica, né? Os protagonistas juntos com a grande liderança ali é onde a gente vai estimular. Então, esse primeiro pilar da estratégia do negócio, seguindo do segundo grande, que eu acho que é a cultura, de fato, da organização, e aí cada uma tem a sua, não tem certo, não tem errado. A gente está falando do DNA da empresa, né? No meu caso, são os princípios e valores que a 300 tem, reconhece e valoriza, elas são, de fato, extremamente relevantes e necessárias. Essa organização de estratégia, entender, ter essa visão, como é que o RH depois desce para o segundo pilar, que é a cultura, como é que a gente faz que a cultura impacta diretamente nessas iniciativas de mudança. E o terceiro vindo para a gestão integrada de talentos, né, Matarazzo? Acho que é uma pirâmide que a gente fala muito quando a gente fala de gestão. E aí tudo que o RH, a área de gente, desenvolve, as práticas, vai sustentar essa cultura. Então tem que ter essa gestão integrada, né? O que mostra que realmente o que é valorizado. E o último quarto pilar ali na base é o analytics. Eu acho que é a performance, são indicadores, é todo o trabalho que a gente desenvolve para criar esses resultados dessa organização que vai ser de alta performance, é uma organização que vai prosperar com base nessa profissionalização. Então, para isso, todas essas ações anteriores, elas têm que estar muito bem conectadas, né? Objetivos, resultados concretos, essas mensurações de resultado, e aí o RH permeando todas essas fases e servindo como estímulo, como eu acho que o real sócio na condução do dia a dia. Nossa. Vamos embora. Acabou. Essa era a aula, gente. Obrigado. Nossa, acho que vou te chamar para gravar uma aula aqui para colocar no curso aqui que a gente faz de liderança. Que bacana. Ó, tem que escrever algumas coisinhas. Ó, estratégia do negócio e a área de gente gestão precisa conhecer a estratégia. Que bacana. Ter clareza do nosso DNA da empresa, né? Cultura, e aí no caso, vocês trabalham com princípios e valores, cada companhia tem aí um joguinho de palavras. A gestão integrada de talentos e a performance. Cara, que delícia! Nossa, eu aprendo sempre aqui, gente, nos podcasts. Adorei. Nossa, que legal, que bacana. Nossa, e aí você tá só com o desafio de fazer tudo isso rodar, né? De ser aquele movimento que vai rodar a engrenagem, né? É um baita desafio e de novo, está me completando, transbordando, né? Porque eu costumo dizer que somos completos, está transbordando porque eu sou ávida, né, por querer ajudar, assim, eu tenho isso em mim, por querer tentar contribuir, ainda que a gente falhe, e vai falhar muito ali ao longo da jornada, às vezes na forma, às vezes no time, às vezes ali Sure. na comunicação, mas eu acho que é parte do processo e eu sou ávida por tentar contribuir, de ver mudanças, de valorizar, de tomar essas decisões com base em fatos e dados e conectar. Eu acho que a grande palavra é a conexão, né? A coerência do que a gente fala, do que a gente planeja, do que a gente faz no dia a dia. E aí o meu dia a dia tem sido muito isso. Como é que eu posso ser o suporte para o time, como área de gente, e o meu time me acompanhando, suporte para as 1.700 pessoas que estão ali na 300, e ao mesmo tempo como é que eu sou a estratégia de trazer essas provocações, esses estímulos. Olha, o mercado está dessa forma, o formato de trabalho hoje está dessa forma. A pandemia trouxe para a gente pelo menos 4 grandes atuações diferenciadas, onde a gente vê o autoconhecimento, as pessoas começaram a se conhecer mais, então, pô, de repente funcionam aqui para um job mais autônomo, e aí as pessoas começam a pedir mais, né, as demissões, como a gente viu esses movimentos nos Estados Unidos e em vários países. O formato híbrido funciona, o real, ou remoto, ou o próprio híbrido, onde eu também estou me encaixando, que é um baita desafio para mim e para toda a 300. Então foram realmente quebras de paradigma aí com o próprio João e com o Luiz, e tem sido super bacana. Então, como é que a gente traz essas atuações diferentes de, putz, vou conectar minha qualidade de vida ao trabalho, né? Não tem mais o work e o life, né? Os dois integrados, como é que a gente faz com que a empresa faça parte do life e não seja um work, né, segregado? Então, muita coisa muda de uma forma muito dinâmica e eu acho que o RH é protagonista de trazer essas informações, de trazer o mercado, de entender, de azeitar de acordo com a cultura e prioridade, claro, de cada empresa, e a gente faz isso acontecer de forma leve, confortável e conectada, muito coerente, tem que ser coerente. Eu gosto muito de falar sobre coerência. A gente fala muito sobre coerência. A conexão entre o que a gente fala e o que a gente faz.
E para te ajudar nesse desafio, tantos desafios que você tem aí, qual que é a estrutura que você tem hoje na área de gente? Como que se chama a área? Antes recursos humanos, agora gente gestão. Eu sabia que você ia falar isso, porque será, né? A gente gosta disso, né? Porque a gente acredita, né? Em gente de gestão. E a gente acredita, exato, é muito mais, né? Não somos recursos, né? As pessoas são os protagonistas, são as donas, as pessoas movem, as pessoas são a engrenagem de ponta a ponta. A gente fala o ecossistema da 300 e a gente, de fato, tem muito orgulho de se apresentar como uma empresa que entrega o ecossistema completo. É um baita diferencial competitivo, né? A gente atua ali nos grãos, soja, milho, trigo, arroz, atua ali forte nos insumos defensivos, fertilizantes e na indústria, né? A gente transforma a soja 100% dela, então é um ecossistema muito lindo, né? Do campo, passando pela originação, por indústria, enfim, até o produto final. E com pessoas é assim, é um ecossistema que é uma jornada completa, e cada fase da pessoa, do colaborador, do ser humano na empresa, ele representa e é relevante. Já começa na parte ali da estratégia de atração de talentos, e aí vem a estratégia toda de recrutamento, você passa pelo onboarding, o desenvolvimento, o estímulo, né? Porque não é retenção, já é uma palavra até em desuso, ninguém quer se sentir retido hoje em dia. Como é que a gente estimula, né? Como é que a gente faz as pessoas se divertirem no dia a dia, né? Até o final do ciclo, porque tem ciclo e vai existir, claro, cada um tem um ciclo, mas essas decisões são tomadas e é natural. Então, como é que a gente faz isso funcionar de forma leve, conectada, coerente? Como é que a gente ajusta, né? Hoje, na 300, a gente ajusta o nosso time para atender essas 1.700 pessoas espalhadas pelas unidades, com principais 5 líderes. A gente tem uma líder na caixinha de gerência de administração de pessoal, né? A parte mais de operações de pessoas, a Camila tocando ali toda a parte de saúde e segurança do trabalho, a parte de administração de pessoal. Então, de fato onde está a nossa turma mais do front e em contato com as demais unidades, seguida ali pela caixinha de treinamento e desenvolvimento. A gente tem uma líder, a Natália, que puxa toda a parte de integração na companhia, programa de parcerias, desenvolvimento, treinamento, toda a parte de desenvolvimento do jovem aprendiz, que são os nossos jovens talentos, programas de mentoria. A terceira grande liderança a gente tem de recrutamento e seleção, atração de talentos, puxada ali pela Cássia, onde a gente tem a marca empregadora conectada, a atração de pessoas com deficiências também por aqui. E, óbvio, toda a nossa necessidade de alimentar essa engrenagem, esse nosso ecossistema, a gente fechou somente este ano 700 vagas, de janeiro a outubro. 700 vagas, se a gente divide por 10 meses, são 70 vagas por mês. Se a gente divide, então, é 70 por mês por 22 dias úteis. Isso dos aprovados, né? 3 vagas por dia. Oi? Isso dos aprovados, né? Sem contar as entrevistas que a gente faz, que não dá andamento. Imagina quantas entrevistas. Então, vem a gente com a Camila ali em administração de pessoal e saúde e segurança, vem o treinamento e desenvolvimento, vem a parte de atração de pessoas. A minha quarta grande liderança é performance e remuneração. Foi uma caixinha nova que a gente trouxe para que a gente consiga ajudar na condução de tomada de decisão, então com fatos e dados. Então, a remuneração é extremamente relevante quando a gente tem uma força de vendas que representa mais de 200 pessoas no headcount, que é o time de consultores que está bem na ponta, vendendo de fato e estando em contato com o nosso produtor. Então, a caixinha de remuneração e performance fica por aqui. E a quinta seria uma caixinha mais generalista, que é a nossa HRBP do Mato Grosso. É um perfil generalista que a Vanessa hoje está tocando. Então, essas são as minhas gurias. E, claro, embaixo delas, todos os demais. Somos em torno aí de 40 no headcount de gente de gestão para atender toda a empresa. 40, legal. É um time bom, né? Eu gosto muito de falar desse papel da HRBP. Eu acho que no meu primeiro episódio aqui, a gente já está... não sei qual é o número desse aqui. Mas lá no primeiro episódio a gente explicou um pouquinho do que era esse HRBP. Me conta uma coisa, ela está lá no Mato Grosso, né? Então qual é esse desafio dela? Ela tem que aproximar a estratégia, os processos, traduzir para a liderança. Qual que é o papel desse HRBP lá na ponta? O primeiro papel dela é, de fato, ser a nossa representante de gestão por lá, né? O meu call para ela é direcionado, olha, você não vai ser só a mocinha que recruta e que entrevista, você pode e deve ser muito mais que isso. Você é uma consultora, como o HRBP bem direciona,
da área de gente e gestão. Então, todas as demandas referentes a todas essas outras caixinhas anteriores que eu comentei, seja de administração de pessoal, dúvidas relacionadas à saúde e segurança, a logística, dia a dia, um treinamento que deve ser aplicado, as entrevistas que devem ser feitas, né? A parte toda ali de indicadores de performance do Mato Grosso, ela generalista é a dona, é a nossa guardiã, é a nossa representante em gente e gestão, e óbvio que ela está conectada com as pares dela, que dão ali os inputs, né? As corporativas orientam já com pacotes engrenados para que ela, ali no Mato Grosso, atue e operacionalize, considerando a realidade do Mato Grosso, que é diferente do Rio Grande do Sul, considerando as especificidades das regiões. Lá no Mato Grosso, a gente já tem meia dúzia de unidades, além de uma indústria enorme, que a gente já está falando em dobrar a capacidade antes mesmo de ser inaugurada. Então, são desafios realmente muito animadores. Se você perguntar hoje como é o tempo dela, seguramente posso te falar que 90% é de atração de talentos. Estamos formando o time, estamos contratando para as áreas comerciais, as áreas administrativas, as áreas industriais do Mato Grosso. Mato Grosso foi uma expansão mais recente, então a gente está montando o nosso time industrial por lá. E o desafio tem sido bem intenso. A Vanessa está imbuída aí nesse primeiro grande desafio. Trabalhando bastante. Imagina. Caraca, como todo mundo, né, que faz parte desse grande crescimento. São desafios. Aquele, né, usando minha metáfora futebolística, é aquele desafio bom, né, do treinador ter 3 grandes atacantes para colocar aí no campo, né? É melhor ter 3 e brigar para ver quem vai do que não ter nenhum, né? Então, o crescimento é mais legal assim. E eu acho tão legal você ter essa oportunidade de estar em empresas que permitam, né, esse aprendizado, você fazendo, você ter a sua autonomia, né? Vai dar cabeçada, vai errar pra caramba, vai ser difícil, a gente vai esticar a corda, vai fazer menos com mais. Cara, mas olha o tanto de aprendizado que vem. Olha a contrapartida de você ter autonomia, né? De você ter poder da tomada de decisão, de você ter essa interação muito próxima com a liderança, como a gente tem. Você fala com o CEO, com qualquer diretor, a hora que você quiser, e, enfim, e entender que é necessário. Então, tem contrapartidas que vale muito a pena estar em empresas que o céu é o limite. É o que eu costumo falar de plano de carreira. Oi? Vamos voar. E eu falo muito isso do plano de carreira quando me perguntam assim, pô, mas qual o plano de carreira? Eu falei, olha, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente não tem um plano de carreira. O plano de carreira ele é individual. Eu posso ter 1.700 planos de carreira se eu tenho 1.700 colaboradores aqui. Então, que bom que a gente não tem esse plano de carreira, né? Porque o seu caminho, a sua carreira depende de você. Você é o protagonista da sua história. Então, a gente não sabe se a empresa vai crescer para o Oiapoque ou se a gente vai dobrar de tamanho e a gente vai expandir como cargo, vai expandir como unidade, né, geograficamente. Então, vamos focar no que, de fato, a gente tem controle. Eu acho que plano de carreira ele é completamente possível, imutável e flexível, dependendo das condições atuais, das prioridades, né, que vem no singular, então qual é a tua prioridade naquele momento, então, de carreira, e aí você vai conduzindo. Eu acho que é uma oportunidade única você estar em uma empresa que você pode construir um plano de carreira, transitar entre as áreas, transitar entre as cidades, transitar entre os setores. Então, eu costumo dizer, não se preocupe com o plano de carreira que você vai construir. Foca no que você tem controle, foca no seu objetivo, em construir as relações profissionais de forma genuína, amplia teu escopo, assume projeto, toma risco, né? Mete a cara mesmo que as coisas naturalmente acontecem. Que legal. É legal ouvir isso. A gente tem trabalhado muito aqui, ajudando, né, na construção de algumas trilhas de carreira, que a gente tem chamado de trilha, porque a gente não quer colocar um trilho de trem, né? A gente quer construir uma trilha no meio do mato, né? Se cair uma árvore, a gente pula, né? Muda o escopo, vai para outro lado, sobe, desce. Mas ainda tem companhia e tem colaborador que ainda pede aquele trilho de trem, sabe? Daqui 2 anos, daqui 5 anos, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Não dá mais, né? Ainda mais no ambiente de crescimento, no ambiente competitivo, no ambiente do Infinity Game, né? A gente tem que se manter no jogo, né? No mercado. Eu acho que o plano de carreira antigo que a gente via, esse trilho muito correto e muito linear, ele de fato servia apenas para dar uma sensação de estabilidade, né? Aquela sensação de previsibilidade.
E hoje, num mundo VUCA, bunny, intensamente dinâmico, não existe no mundo atual essa previsibilidade, essa estabilidade, né? Pois é. É funcionar e dar certo diante do dinamismo que o mundo atual exige. No mundo pessoal, no mundo profissional, os dois conectados, com guerra, com pandemias, com dólar, com política, questão econômica. Então, são muitas variáveis. Então, de fato, essa trilha de carreira depende de você e depende das suas competências e habilidades que você vai precisar demonstrar, que o mundo está te exigindo, né? Que são as competências que não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão. É trabalho duro, é humildade, é entender de fato com autoconhecimento onde é que você precisa atuar ali, a vulnerabilidade, a diversidade, tantas outras ali que a gente tem ouvido e reconhece a relevância. Que legal, que legal. Rô, eu estava pensando em conectar o seu desafio atual com a sua trajetória. Porque você trouxe uma palavra aí na sua fala que foi a questão da autonomia, né? E de você ter acesso direto à alta liderança, né? Entendendo que então que é um negócio familiar que se profissionalizou, né? Mas lá onde a gente se conheceu, você estava na Heinz, na Kraft Heinz, no México, né? Você tinha uma cadeira de liderança, de alta liderança de recursos humanos, com toda a autonomia também para fazer a gestão ali do seu time. Mas eu entendo que você não tinha tanta autonomia como você tem hoje, né? Qual que é a diferença, assim, para você, como executiva de RH, fazer parte de um ecossistema onde você está criando processos e criando a expansão, e fazer parte daquele ecossistema que você tinha um trabalho muito grande de traduzir as estratégias globais para um mercado muito em particular, que na verdade nem era o nosso, né? Nem o meu, nem o seu. A gente se conheceu em programas de liderança em que eu entregava para você lá no México. Qual que é a diferença que você vê hoje, o seu nível de autonomia, o seu nível assim, de poder pensar estratégia e não só executar o que vem lá de cima, né? Eu acho que eu faço um link muito com aquela pirâmide ali dos 4 pilares. A estratégia do negócio, com o primeiro estágio, primeiro pilar e fase lá em cima, hoje eu estou 100% inteiramente conectada. Primeiro porque o meu líder imediato é o fundador, Luiz Osório, é o presidente, é o CEO. Então, eu sou o número 1 da área de gente gestão. No México, eu era o número 1 da área de gente gestão no México, que era uma das unidades. Então, acima de mim, como país, como unidade México, a gente tinha a estrutura da América Latina e em cima da estrutura América Latina, a gente ainda tinha uma estrutura global, que ficava nos Estados Unidos. Então, havia níveis hierárquicos acima de mim e, óbvio, que a estratégia do negócio ela não surfava comigo. A pirâmide estava um pouco mais acima. Então, a autonomia era uma autonomia limitada na minha alçada. Eu tinha no meu país, eu tinha na minha unidade, com o nosso time, mas a gente tinha níveis acima da gente que, óbvio, deveriam conectar toda a questão de cultura, estratégia, como a gente falou anteriormente. Aqui na 300 é diferente, porque além de eu ser a pessoa número 1 da área de gente gestão, eu estou conectada diretamente com a estratégia, com o dono, com o fundador, que é o CEO, tanto o João quanto o Luiz. Então, a autonomia aqui é absurda. E eu não tive que estruturar uma área de gente gestão na Kraft Heinz, como eu precisei estruturar aqui na área de gente gestão da 300. A gente fez muita mudança na época da estrutura do México, porque a gente estava nesse processo de transformação cultural. A Kraft Heinz estava chegando no México, mas a gente absorveu muito do que era antes como produto, como país, como estratégia de negócio, como mercado, como market share. Então, já tinha uma estrutura que a gente absorveu e, sim, foi um processo de transformação bem intenso. Eu costumo falar que eu sou uma Roberta antes México e uma Roberta pós-México. Meu primeiro ano, e eu falo isso com total humildade, foi um ano que eu errei muito, porque eu não entendi a cultura do país, eu acreditava fortemente numa cultura e DNA específico, e lá no México não funcionava nesse mesmo tom, nessa mesma forma. Tem o nosso QA, coeficiente de adaptabilidade, que naquela altura, lá em 2016, eu não conhecia e não fui inteligente o suficiente. Eu dei muita cabeçada no primeiro ano, que foi o ano de 2016. E no 2017, eu precisei me reinventar. Eu engavetei muito do que eu conhecia, abri novas gavetas, me permitir conhecer, me permitir escutar. Então, foi um 2017 completamente diferente do 2016. Eu fui uma profissional, uma executiva mais leve, mais conectada com o mexicano, com a cultura local.
eu entendi o que eles valorizavam antes do que eu mesma valorizava e tinha como verdade. Legal. Então, a gente precisa se flexibilizar, se cobrar e se descobrir. Cada cultura é uma cultura, seja país, seja empresa, e a gente precisa entender e estar conectada para a gente conseguir falar, né? E principalmente ser ouvido mesmo. E tá aberto e vulnerável a aprender, a pedir ajuda. Então, o México foi transformador. E quando eu assumi o desafio numa empresa familiar no interior do Rio Grande do Sul, num segmento completamente novo, eu sabia que seria tão desafiador quanto. Porque eu não posso pegar também o que eu acredito de verdade, a minha escola anterior, cortar e colar. Não é um formato plug and play, é como é que a 300 quer falar, o que eu preciso fazer como gente de gestão, como é que eu me conecto com essa cultura, como é que eu me conecto com essas pessoas que há 27 anos estão por aqui e construíram essa lindeza de empresa e como é que eu dou sequência e, ao mesmo tempo, como é que eu mudo e tento melhorar e tento contribuir. Então, de novo, adaptabilidade, reconhecer que a gente tem que aprender, reconhecer que a gente precisa e deve ouvir, reconhecer que a gente, se não for ouvindo, se não for se preocupando de forma genuína, se não for, de fato, tendo essa energia, esse punch, essa garra de falar que eu vou dar a cabeçada, mas eu quero fazer o que eles entendem que é relevante. Não vai. Não vai. Então, foi um baita aprendizado, sem dúvida alguma, essa conexão. Que legal. Nossa. É tão gostoso ver que a gente aprende, sabe? Que a gente evolui. E que a gente aprende também, não só com as coisas boas da vida, né? Também com os bons em ponta de faca que a gente dá. E eu acompanhei essa trajetória, né? Da mudança cultural da Kraft Heinz lá naquele momento, né? E eu gostava muito de atuar com você lá no México e depois com o Caio, né? Que veio para ficar no seu lugar. Eu tô tentando puxar o Caio aqui também pro podcast. Porque você começou a mudança. Faz tempo que eu tô tentando puxar ele aqui, mas consigo. Vocês chegaram a trabalhar junto, né? Bacana. Não, a gente trabalhou muito pouco. Eu tinha uma turma muito bacana naquela época que parecia que todo mundo estava com as mesmas dores, assim, os mesmos desafios. Era muita mudança ao mesmo tempo. A gente estava se descobrindo muito como executivo, como líder. Uma turma não só nova de idade, que a gente tinha também esse desafio, né, em todas as unidades, mas também uma turma nova como um time único, né, um time fechado, um time coeso. Né? A nossa liderança mesmo, a vice-presidência, mudou, a gente promoveu muita gente, a gente exportou muita gente, a gente como Kraft Heinz, então foram desafios naquela ocasião bem bacanas. Eu trabalhei muito pouco com o Caio. Quando ele assumiu o México, eu assumi uma cadeira da América Latina, transferida de volta ali para a Latam, então a gente teve menos interação. Depois eu fiz um movimento aí para minha carreira maternidade. E hoje aqui na 300 a gente tem esse desafio da liderança também. Então, como é que a gente conecta não só os 9 diretores, porque a gente tem o João e o Luiz também como 2 principais protagonistas, mas a nossa linha gerencial, os nossos 70 gerentes, entre gerentes comerciais e gerentes administrativos e industriais, né? Como é que a gente também forma esse único time coeso, um time que se comunica, que interage, né? Lembrando daqueles pilares conectados com a estratégia do negócio. Então, é um baita desafio. E eu costumo dizer que, e não é minha fala, mas eu já ouvi isso do Bas ali, do Basaglia, escadaria se lava de cima para baixo. Tudo começa na liderança. Você é um sábio em treinamento de jovens líderes. Você sabe que se não for pela liderança, a gente não consegue descer. Então, de fato, é o time que precisa estar conectado, precisa estar alinhado, precisa estar comprado com aquele mesmo desafio, seja ele qual for, respeitando a cultura, respeitando o momento, mas a gente precisa estar muito coeso e muito coerente na nossa fala para a gente poder estimular e influenciar todos os demais. É nisso que eu acredito. Eu também. Que delícia. É tão bom para a gente encontrar gente que conecta aqui as afinidades. Nossa, e você sabe que você trouxe uma coisa agora assim, que a Kraft Heinz ela exportou muita gente. Nossa, eu tô pegando algum... Vamos ver se a gente consegue gerar uma pressão social aqui, né? Porque daí eu vou convidar o povo para vir para cá também. Olha, eu falei do Caio, né? O Caio eu tenho contato com ele, né? O Caio hoje está na Midea. Eu vou trazer o Caio para cá, é só questão de agenda.
Mas aí eu me lembrei de várias pessoas, né? A gente tem a Irina, que eu quero trazer pra cá. Ela tá de licença maternidade agora, né? Mas eu quero trazer a Tá, Irina pra cá tá, também. Raizen, né? Ela tá na Raizen. E lá com lá tá. com a Irina tá a Dani também, que depois entrou no time da Irina lá na Raiz. E vamos ver se a gente traz a Dani aqui também. Nossa, lembrei agora da Dani que tá lá na Raizen com a Irina. E, e hoje mais cedo a gente falou da Diana, né? A Diana faz muito tempo que eu não falo com ela. A Diana, se eu não me engano, tá na XP? Tá, Diana Tá na Castro na XP. XP. É. Ela É, tá no a Rio, né? Irina Você falou que ela voltou pro tá Rio? no Rio, tá no Rio, tá no Rio. A É. Irina tá lá com a Dani Romano, pô, uma queridíssima É. Dani, talentosíssima lá, pô, o Timaço fazendo a diferença ali, certeza. A Diana eu tenho um pouco mais de contato, o Caio eu perdi um pouco de contato por causa das interações mesmo, mas tem muita gente, o Bosa, o Tem. Matias, Pô, o convida todo Bosa. mundo, o João. Ó, o Bosa eu realmente não tenho contato com ele, mas o João, eu falei com ele, o João tá lá no iFood. O Bosa também tá, né? No iFood. Tá, Gente, também tá olha lá como no a Raiz iFood. exportou gente boa. O João Já, já, eu vou retomar contato com Eles ele. já viram Faz tempo que pai, eu não as falo com o meninas João. viraram mãe, os rapazes viraram pai, as meninas viraram mãe, os rapazes viraram pai. Tem a Girundi, grande parceira, quando eu estava no É, México lá e ela na Costa Rica, tá no sul, de volta ali é, na Madeira, em é. Curitiba. Então tem A times Camila espalhados. Girundi é a minha cliente ainda hoje, até hoje. Ah, que Eu atendo bacana, ela que lá, atendo bacana. na Madeira Madeira. É, fizemos um projeto bem bacana lá, de reestruturar. É, na verdade, eu aportei pouco na estrutura do projeto, porque eles desenharam muito bem internamente, sabe? Mas a gente tá lá Que trabalhando com legal, eles na Madeira Madeira. Gosto bastante. que bacana. Então, nossa, acho que a Camila tem que vir. A Camila tá me enrolando lá porque ela fica andando de bicicleta, mas ela vem, a Gironde. É, e eu vou retomar contato com a Diana, o João eu vou retomar contato com ele. E o Matias, cara, o Matias eu falei com ele no começo do ano e ele estava reestruturando a área de gente de gestão também lá. É, ele trouxe o Eugênio era um cara que trabalhava na Ferrolab e ele que me dava os trabalhos, sabe? Gerava demanda para que eu fosse atuar. Hoje ele faz parte do time, ou fazia, preciso retomar contato, do time lá do Matias. Pô, que legal. Nossa, você me trouxe nomes magníficos pra gente chamar e convidar aqui, irmão. Que Bom, ó, legal, já, fico já paguei o feliz. podcast, já paguei a participação aqui, Já. Matarazzo. Ah, Que legal. e depois ainda veio a Stephanie pro time de RH, ela era de TI, né? É, você chegou a trabalhar com a Tem Stephanie lá na Raiz? Não. Stephanie, que virou mãe também há alguns É. poucos meses, E também tá trabalhei, de mãe. queridíssima. É, Tava em é, Alphaville também, a gente teve essa interação. Quando eu voltei, principalmente do México, para assumir a cadeira Latam, a gente teve maior interação. Uma queridíssima, super fera, super é. fera. E ela queria Eu migrar para tive. RH e conseguiu ali. E aí eu fechei um Não, e projeto fez com ela. Fechei um projeto com ela legal. bacana também. E É. ela fez a diferença por lá. Pô, excelente, Fez, excelente nome. fez. Traz a turma toda que eu vou me divertir aí. Vou. Nossa, e aí você tava falando de mães e pais, cara. Cara, eu vou ter. A gente tá gravando isso aqui na metade de novembro. Não sei quando que vai pro ar. Mas hoje eu tenho dois, mas quando for pro ar eu vou ter três, né? Porque no final de novembro agora vem a minha terceira, né? A Mora. A Mora vai nascer. Você também tem três, né? Tu vai chegar no meu nível ali, ó. Mas É. nenhum desses nomes aí que eu falei agora tá aqui com três ainda. Ninguém é doido, né? Ninguém é doido, né? Você sabe que eu larguei depois, mas eu larguei rápido, né? Eu dei aquele sprint É. final, assim, da corrida. Os gêmeos é diferente. Eu acho que foi, É. imagino um susto. Mas nossa, a primeira coisa que eu fiquei preocupado aqui quando a gente foi grávida agora do terceiro foi Jesus, Maria e José. Que não sejam gêmeos, né? Imagina como seria. Mas deu tudo certo, a Morinha vai Não vir aí, tá bem, imagina. tá bonitinho. Ninguém imagina o que é ter gêmeos até ter gêmeos. É, Quando eu mesma penso, eu falei, gente, eu sou mãe de gêmeas. Tipo, duas ao mesmo tempo para tudo. Sendo que quando eu engravidei das meninas, naturalmente, porque já é difícil, assim, você fez tratamento? Não, é. naturalmente grávida de gêmeas, o Rafael tinha 5 meses de idade. Olha que doideira. Mulher do céu, não vou nem falar nada, vou evitar aqui comentários. Nossa, Ó, 5 meses, eu nem imagino. eu costumo falar para a turma, assim, quando eu faço algumas participações, enfim, alguns debates, assim, para algumas empresas, quando me chamam ali, e eu troco um pouco da minha história, eu falo, ó, quando você acha ou achar que não dá, dá, pense em mim. Gestão do tempo é algo que a gente aprende na marra, entendeu? É, Negociação, aprende a dizer não, negocia prazo, prioriza, tira da frente, foca no que você tem controle e elimine os ruídos.
O Bernardinho Gostoso. fala sempre muito isso. A gente aprende muito, a gente é obrigada. Como é que você dá conta de 3 filhos, trabalhando no interior do Sul, né? Dá Enfim, com conta. essa agenda de viagens. Dá conta. É. É, Nossa, quando a gente ama, né? Ou de fato, o filho, sem comentários, que a gente ama, a gente está claro. naquela missão, naquele desafio, é a nossa prioridade, missão de vida. Mas quando a gente ama o trabalho, o desafio, a construção, quando a gente acredita de fato no propósito, né? E tangibilizando e tornando muito prático o que é o propósito, é quando você está num ambiente que você é parte do ambiente, né? Agora eu sou parte desse ecossistema. Cara, vai natural. Você faz de coração, você encara, você constrói, você faz mais. Tem É, sempre o extra mile, tem sempre a questão genuína ali de você construir. Você está sempre com aquela energia bacana, positiva e vai, e vai. Então, que legal. eu encorajo muito as pessoas a terem essa, de fato, iniciativa, ou por que não coragem, né? E garra de entender aonde tem que estar, do que faz sentido, né? De como a gente está e pode estar melhor conectado com o que a gente acredita, porque é tão mais leve, né? É tão mais divertido, é É, tão mais bacana. eu penso assim também. Que legal. Que legal. Nossa, eu costumo pedir, sei lá, dicas, mensagem final para a liderança, para o pessoal de RH e também para a liderança dos negócios, das operações que estão aqui ouvindo a gente. Parte eu acho que a gente já teve aqui nessa sua última fala. Mas para a gente fechar, Rô, primeiro, né, agradecendo. De verdade, agradecendo a disponibilidade, o tempo. Agradecendo a flexibilidade, porque esse horário que a gente está gravando hoje não estava na sua agenda, não estava na minha agenda. A gente fez lá um ping-pong, a gente inventou um horário, pô, que bacana. Fico muito feliz. E aí, para fechar, eu queria que você mandasse assim, um recado, uma mensagem para as lideranças, sabe? Para a liderança lá de meio do caminho, para os gerentes, para os coordenadores, quem recebe, né, os insumos corporativos, precisa traduzir o que vem lá de cima e levar lá para a ponta, né? Que mensagem que você dá? Pode ser de carreira, pode ser de protagonismo, pode ser dos desafios da liderança. Que mensagem você dá para quem está ouvindo aqui a gente em relação a como que pode fazer aí para não deixar a peteca cair dessa posição de liderança? Pode ser uma mensagem que não seja de minha autoria, Total, mas adoro. Manda. eu gosto muito. O Joel fala dos 3 P's, que não são os P's do Kotler de marketing. P's de pessoas precisam de pessoas. Eu gosto muito dessa fala dele, porque no que eu acredito, eu acho que ele conseguiu trazer essa frase ali de grande representatividade assim, para mim. Pessoas precisam de pessoas, né? E não é piegas quando a gente aceita e assume que qualquer negócio, qualquer empresa, de qualquer segmento, ela só vai prosperar, seja financeiramente, economicamente, ou em relação à marca empregadora, à atração de talentos, se de fato a gente tiver esse olhar genuíno para as pessoas que fazem parte dele. Eu acredito muito na simplicidade do feedback. Eu acredito muito na simplicidade da comunicação, na simplicidade de rituais e rotinas, da gente simplesmente parar no dia a dia e perguntar como é que estão as pessoas, como é que a gente facilita a vida das pessoas, como é que eu, como líder, posso ajudar as pessoas. E isso eu acho que falta muito e vai faltar sempre quando a gente estiver muito mais preocupado com a operação, quando a gente estiver muito mais preocupado com aquele dia a dia operacional, né, que está tomando, que são as metas, indicadores, enfim, as entregas que a gente é cobrado, aquela pressão que todos nós temos e teremos. Mas se a gente entrar nesse loop e não olhar e não entender que as pessoas precisam de pessoas, a gente vai piorar nosso estágio de construção, de transformação, de atração, enfim, de engajamento e de estímulo que a gente deveria. Então, é nisso que eu acredito. Era esse recado aí, se eu pudesse deixar. Simplificar os nossos Uau. rituais e rotinas, a nossa fala, a nossa comunicação, o nosso feedback, e entender que a gente precisa das pessoas e é o que move. Uau. Que delícia. Eu não tenho Veio do nada para falar em coração, cima hein? Veio do disso. coração, veio da cabeça. Nada ensaiado aqui nesse bate-papo. Nada, Espero que nada. tenha ficado Nada sério. organizado. Nada sério. Eu gosto de ser assim, né? Sabe, de jogar bolinha e ver pra onde ela vai, né? Que legal! Batata quente, vai. Eu adoro. Eu acho. Cara, que legal! Nossa, obrigado por essa mensagem final. Já sabe que vai virar um corte, né?
a gente vai fazer um recorte aqui e coloca em destaque essa sua última fala aqui. Que legal, muito bacana. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo, Obrigada obrigado a pela sua você, fala. obrigada a você. E não só obrigada pelo convite, mas fica aqui então parabéns por você ser um grande protagonista nesse tema que a gente fala de liderança, um protagonista em transformação, em estímulo, em gerar reflexões, que eu acho que a gente está nesse mundo de fato para tentar contribuir. Você traz ali, e eu não preciso ser sua cliente hoje, nem estar trabalhando junto, mas com certeza eu consigo resgatar de 16 trabalhos incríveis que a gente fez junto. Depois com a turma de trainees, os jovens talentos aqui pelo Brasil, pela América Latina. Então, essa transformação, esse estímulo, esse tema liderança, ele é, para mim, o número 1. É a famosa escadaria se lava de cima para baixo e você é um grande protagonista nisso. Siga acreditando, siga firme e forte. É isso aí. Excelentes trabalhos e propostas para você. Parabéns pelo projeto do podcast. Obrigada mais uma vez pelo convite. Tomara que você encontre aí toda a turma e que eu possa me divertir e matar um pouco de saudade e que a gente também possa interagir agora na 300. Depois a gente deixa o link da empresa, deixa o meu link do LinkedIn. N oportunidades abertas aqui dentro em função da nossa expansão e crescimento. Muita vaga bacana, seja no Rio Grande do Sul, seja no Mato Grosso. E com certeza completamente disponível para a gente ter sempre essas trocas aí de mercado de trabalho e da área de gestão. Que legal, que legal. Quem sabe um dia a gente faz todo mundo junto e misturado, né? Opa! É uma jornada, é um caminho, com certeza. É isso aí. Obrigado mesmo, viu? Obrigado pelas palavras aí no final. Agradeço bastante. Nem lembrava do programa de trainee. Nossa, passa tão rápido. É verdade, o programa de trainee lá tanto. Resgatei daqui agora, ó. Foi mesmo. Obrigado, viu? Eu agradeço aí. Até a próxima. Obrigada, Matarazzo, pelo carinho aí de sempre parceria. Tchau, tchau, gente. Prazer. Obrigado. Ai, gente, que delícia. Bom, ó, eu aprendi muito e me diverti muito nesse episódio. Agradeço aqui a Roberta, agradeço por ela ter aceito, né, o convite e por ela ter aí aberto o coração pra gente nessa 1 horinha quase aí de conversa que a gente teve aqui. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, aqui embaixo, além do LinkedIn da Roberta, você vai encontrar também o meu LinkedIn, o meu Instagram, tem conteúdo de liderança todos os dias, tem a página principal, onde você consegue ter acesso ao curso, a mentoria, que hoje eu acho que é o programa mais bacana, mais gostoso que eu gosto aqui de conduzir, a mentoria de liderança. E a gente pode ficar em contato, tá bom? Você pode me escrever sempre que você precisar lá no direct do Instagram, sou eu mesmo que respondo. Outro dia alguém perguntou se era eu que respondia, sou eu mesmo que respondo. Confesso que eu demoro um pouquinho às vezes, mas a informação chega lá para vocês, tá bom? Então eu espero que você tenha se divertido. Eu não sei se você está no YouTube, se você está no Spotify ou em alguma outra plataforma de podcast, mas você já sabe aquele recado final, né? Eu não sei como que é o nome do botão aqui embaixo, mas curta, compartilhe, se inscreva. Eu agradeço aí por você também compartilhar com quem você acredita que essa mensagem pode chegar, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!